que anda fazendo parte da vida de muita gente no Brasil é a gravidez na adolescência. O número de moças que engravidam antes dos 19 anos é muito grande. A forma como o adolescente conduz a sua vida sexual, a falta de informação, a dificuldade de acesso, o uso inadequado e as resistências culturais e religiosas aos métodos anticoncepcionais e a maneira como a sociedade encara a atividade sexual nessa faixa de idade influenciam muito a ocorrência da gravidez na adolescência. As garotas que já estão enfrentando uma fase da vida cheia de dúvidas e transformações acabam deparando com uma situação que impõe ainda mais mudanças. No programa de hoje vamos falar sobre a gravidez na adolescência. Alguns dos fatores que contribuem para que ela ocorra. Como as moças e os rapazes encaram a gravidez. Em que situações ela se torna um problema. E o que pode ser feito para evitar uma gravidez indesejada. A adolescência é um período muito especial da vida. É a fase que estamos aprendendo a nos relacionar com as outras pessoas e com o mundo, buscando construir a identidade adulta. É a fase das descobertas e das experimentações. Justamente por ser um período tão especial e cheio de contradições, nós vamos ouvir um especialista para saber o que costuma acontecer com as pessoas durante a adolescência. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a idade adulta. E ela é caracterizada por importantes transformações do ponto de vista somático, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista sociológico. Ele sofre a perda de um corpo infantil, que agora é um corpo que vai se transformando num corpo de adulto. Ele sofre a perda dos pais da infância, que eram pessoas mágicas, que ele sonhava e que podiam tudo por ele. E sofre as perdas da chamada bissexualidade, porque na infância a criança pode tudo. Ele pode brincar de menino e de menina. Do ponto de vista da sexualidade, o menino e a menina enfrentam os seus primeiros desejos e querem viver na plenitude essa forma maravilhosa de ser e que transforma o indivíduo do estado de natureza para o estado de cultura. Então o adolescente, ele quer viver o amor, mas ele não sabe quais são os limites da vivência desse amor. Nessa batalha pode acontecer uma gravidez indesejada, pode acontecer uma doença de transmissão sexual, pode acontecer AIDS, e por isso eles precisam do nosso apoio para que eles não fracassem nas suas primeiras tentativas de se defrontar com o mundo e com as grandezas que o mundo possa oferecer a eles. Durante a adolescência, é comum as meninas acharem que nunca vão ficar grávidas. Da mesma forma, os garotos raramente pensam na possibilidade de engravidar alguém. De modo geral, os adolescentes acham que a gravidez só acontece com os adultos. E esse sentimento de estar acima de qualquer problema é uma das causas do crescimento acelerado do número de adolescentes grávidas. Mas, na sua opinião, por que é que tantas adolescentes estão engravidando atualmente? Acho que é falta de informação, falta de diálogo em casa. Carência de afeto, falta de ter o preservativo na hora. E vou pensar, não vai acontecer comigo, não. As razões que levam adolescentes a engravidar são as mais variadas. Dificuldades econômicas, baixa escolaridade, falta de perspectiva de trabalho, sérias dificuldades de relacionamento com a família, carência de afeto, desejo de prender o namorado e pressão do grupo de amigos. Esses são alguns dos motivos mais comuns. A adolescência é uma fase em que aumenta a curiosidade por tudo e por todos. É exatamente por causa dessa curiosidade natural que os adolescentes precisam ter acesso à informação, para poder experimentar o que têm vontade, mas com a segurança de saber o que estão fazendo e os riscos. Assim, ao decidirem que já estão prontos para manter uma relação sexual, saberão que devem escolher e passar a usar um método anticoncepcional antes da primeira vez. Existem muitas maneiras de evitar a gravidez. Os métodos que as pessoas usam para não se engravidar. A pílula, tem o DIU, a camisinha, A tabelinha. diafragma, esfermicida. Existem vários métodos anticoncepcionais com características diferentes. A escolha de um ou mais de um deles é uma decisão que a pessoa ou os parceiros devem tomar com a orientação de um profissional de saúde. De todos os métodos anticoncepcionais, 2 não são nada indicados para os adolescentes. A ligadura de trompas, no caso das garotas, e a vasectomia, no caso dos garotos. E mesmo se você escolher algum outro método, é importante usar também a camisinha. Ela é a única proteção eficaz contra a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis.
segurança. Se você não quer engravidar, nem pegar uma doença sexualmente transmissível, o melhor é se prevenir. Use sempre a camisinha. Às vezes o pai do bebê não assume nenhuma responsabilidade quando a parceira fica grávida. Muitos rapazes e mesmo alguns adultos fazem isso como se não tivesse nada a ver com a gravidez. Para eles é como se o bebê tivesse sido feito só pela mulher. Mas é claro que isso não é verdade. O bebê é responsabilidade dos dois. E não é nada legal deixar a parceira sozinha numa hora como essa. Mesmo quando é aceita e desejada pela garota e apoiada pelo parceiro e pela família, a gravidez na adolescência gera uma situação especial. O corpo e as responsabilidades da garota ficam diferentes, dificultando a convivência com as amigas e, muitas vezes, levando ao abandono temporário da escola. Ela tem medo do que vai acontecer no parto e de não ser capaz de cuidar do bebê. Além disso, os seus planos de vida e os projetos do parceiro são modificados e eles se veem diante da necessidade de reorganizar suas vidas. Eu morava no interior, vim morar aqui em Belo Horizonte para estudar. Aí comecei a namorar, aí rolou, entendeu? Foi praticamente nas primeiras relações. Eu fiquei grávida em 92. Eu fiquei assustada, entendeu? Eu tinha vindo para cá estudar e tive que voltar para minha cidade, para o interior. Foi uma barra, porque preconceito no interior é horrível. Você cresce com aquela história, você vai estudar, você vai formar, você vai casar, é tudo bonitinho. E de repente acontece isso, desmorona tudo, né? Tive que parar com tudo, eu não saía com os meus amigos, eu não podia sair mais, eu tinha que cuidar dele, eu estava amamentando, mudou totalmente, a vida da gente toma outro rumo. Mas eu tive apoio da minha mãe, demais no princípio também ela chorou, ficou assustada, ficou decepcionada, mas me deu o maior apoio, minhas amigas, a família do meu namorado também. Meu filho hoje é a coisa mais importante da minha vida, entendeu? Assim, eu não consigo ver nada na minha vida sem ele. Ter filho é muito bom, é maravilhoso, mas é uma outra vida que você tem que cuidar, entendeu? Quando acontece uma gravidez não planejada, o apoio de todas as pessoas da família é da maior importância. Quanto mais as garotas e os garotos se sentirem amados, mais seguros ficarão para assumir suas novas responsabilidades. A gravidez se torna um problema quando é resultado de estupro ou incesto, quando a adolescente grávida vive nas ruas ou quando não tem o apoio da família. Nessas situações, o medo e a insegurança aumentam. Os planos de vida das adolescentes ficam prejudicados e muitas abandonam a escola. Além disso, as dificuldades de sobrevivência podem fazer com que as garotas se tornem vítimas da exploração sexual, das drogas e do subemprego. Em muitos estados brasileiros existem instituições que apoiam essas adolescentes. São iniciativas que fortalecem a autoestima e a confiança das garotas. Além dos aspectos emocionais, a adolescente grávida também precisa tomar cuidado com a saúde física. Tanto a própria saúde como a do bebê que está esperando. Por isso é preciso fazer o acompanhamento pré-natal, indo a pelo menos 6 consultas em serviço de saúde durante a gestação. Os serviços de saúde da rede pública são responsáveis pela execução da política de assistência à saúde na adolescência, que inclui ações educativas sobre sexualidade, planejamento familiar e atenção ao pré-natal e ao parto. O pré-natal deve ser feito por todas as mulheres, independente da idade. Mas no caso das adolescentes com menos de 15 anos, é preciso observar as características e os riscos próprios de uma gestação nessa idade. Acontece que o organismo das adolescentes ainda não está completamente desenvolvido para receber um feto. Este, aliás, é um outro complicador da gravidez na adolescência: a fragilidade do corpo das garotas. Uma moça de 15 anos ainda não completou a sua maturidade óssea, principalmente se tratando de bacia, porque por onde o bebê vai passar, então ela vai ter dificuldade, provavelmente, no parto. E às vezes chega ao hospital já com um quadro, às vezes, instalado de anemia, que já aconteceu durante o período gestacional, alterações de pressão, a pré-eclâmpsia, que é comum nessas pacientes adolescentes grávidas, de 2 até 4 vezes maior. A adolescência é uma época de descobertas, mas também de muitas dúvidas e incertezas. Por
Por isso, a família, a escola e os serviços de saúde têm um papel muito importante na troca de experiências e informações com adolescentes sobre sexualidade, planejamento familiar e gravidez nessa fase da vida. Escolha alguém que você confie para conversar abertamente sobre sexo e gravidez. Aproveite qualquer consulta médica para tirar dúvidas. Pergunte tudo o que quiser saber. E lembre-se, se você decidir que está na hora de manter relações sexuais e não quer engravidar, escolha um método anticoncepcional antes da primeira vez e passe a usá-lo. E não deixe de usar a camisinha. Não corra risco à toa. Ame com segurança e viva legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.